Você faz vários eventos com o seu buffet, mas nunca sobra dinheiro? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar o erro que muitos donos de buffets cometem ao colocar preços nos seus serviços, criando uma sensação de que estão tendo lucro, mas na verdade trabalham e nunca vem a cor do dinheiro. E se esse assunto te interessa, já deixa o joinha aí pra mim, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sino das notificações para você ser avisado em primeira mão assim que eu colocar um vídeo a respeito de buffets. E o grande problema que faz com que donos de buffets se atrapalhem e criem uma grande confusão ao colocarem preços nos seus serviços de buffet é a confusão entre custo fixo e custo variável. Neste vídeo eu vou te falar a respeito disso e qual é a grande confusão que donos de buffets fazem e que acabam não tendo lucro e talvez até prejuízo em alguns casos. Mas afinal de contas, o que é o custo fixo e o que é o custo variável? Vamos lá. O custo fixo são todas aquelas despesas que você tem no seu buffet, independente de você ter festas ou não ter festas. Por exemplo, aluguel, internet, água, luz, telefone. Se você tiver festa, você vai ter que pagar isso todo mês aí no seu buffet. Se você não tiver festa, você vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, telefone, internet, marketing de impulsionamento, se você faz impulsionamento do seu buffet. Então, tudo aquilo que você tem que pagar mensalmente, independente de você ter eventos ou não, isto é o custo fixo. E aí que está o grande problema. A maioria dos donos de buffets não considera o custo fixo na hora de precificar, na hora de levantar os custos de um evento. E o que são custos variáveis? Custos variáveis são todas aquelas despesas que eu tenho só quando eu tenho eventos. E ele é variável porque ele varia de acordo com o tamanho do evento e a quantidade de pessoas que tem e a quantidade de eventos que eu tenho em determinado mês. Por exemplo, supermercados, eu só vou gastar se tiver eventos. Compra de frios, compra de carne, somente se tiver eventos. E a quantidade desses produtos também vai variar, por isso que se chama custo variável. Vai variar dependendo da quantidade de eventos que eu tenho e dependendo da quantidade de pessoas que é em cada evento, ou seja, o tamanho da festa. Então são custos variáveis. A contratação de garçom, porque eu só vou contratar se tiver festa, e a quantidade que eu vou contratar depende do tamanho da festa, então é um custo variável. As cozinheiras que eu contrato freelance somente no dia da festa, auxiliares, aluguel de materiais que eu alugo lá do outro buffet, pratos, copos, talheres, são custos variáveis, compra de bebidas, todos os itens que eu só compro, que eu só alugo, que eu só contrato no dia da festa ou na semana da festa ou só quando tem festa, isso são os custos variáveis. E é importante que a hora de eu mensurar o custo dos meus eventos, o preço dos meus cardápios, esses dois custos precisam aparecer, o custo fixo e o custo variável. Os dois têm que estar junto ali na somatória dos meus custos para mim realmente verificar o que sobrou do montante que eu cobrei daquele cliente. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te exemplificar como tem que ser isso aqui. Então vamos lá, aqui no lado esquerdo, ó, custo fixo, tá? Por exemplo, se tem algumas coisas aqui, de repente no seu buffet você tem mais itens de custo fixo, e não só isso. Então, mas eu listei alguns aqui para a gente ter o exemplo. Nós temos aqui, eu coloquei aqui mais ou menos os exemplos que é aqui no meu buffet. Por exemplo, aluguel, R$2.000 por mês, o aluguel do prédio. De repente você alugou uma casa só para montar o buffet, ou um aluguel de um salão, de um espaço onde você montou o buffet. Ou você só alugou uma residência para você guardar os materiais de buffet que você tem e você usa um dos cômodos como escritório, assim como é o meu caso aqui, tá? Você paga a internet, então coloquei um valor aí de aluguel de R$2.000, internet R$150 por mês, salário de alguém que trabalha com você ou o seu Prolabore, R$4.000 aqui no meu caso. O que seria o Prolabore? O Prolabore é o salário do dono. Como que eu desenvolvo esse Prolabore, José Antônio? Você vai levantar tudo que você precisa pagar na sua vida pessoal por mês, escola, moradia, combustível, tudo que você gasta na sua família por mês, que você precisa de salário, vai mensurar isso e falar, eu preciso tirar R$4.000 por mês do buffet para mim pagar as minhas contas. Então aqui no caso, o meu salário, meu Prolabore seria R$4.000.
Água, luz, telefone. Somando os três juntos aqui, eu tenho uma despesa de mais ou menos R$1.000. E marketing de impulsionamento, vamos supor que você gasta no seu buffet, mesmo que você não está fazendo festa, isso aqui tem que rodar todo mês. Seria interessante você gastar com publicidade no Facebook e no Instagram. Aqui eu estou gastando em torno de R$400 por mês. Então, observem que eu tenho aqui de custo fixo R$7.550 por mês. Independente de eu fazer festa ou não, se eu ficar 10 meses sem fazer festa, durante 10 meses eu vou ter que pagar R$7.550 por mês de custo fixo. Porque é um custo que não depende de ter ou não ter festa, ele vai acontecer de qualquer jeito. De qualquer maneira eu vou ter que pagar aluguel, internet, salário, água, luz, telefone do prédio. E aqui eu peguei um custo aqui, ó. Primeiro valor cobrado nessa festa aqui, uma festa real que eu fiz esses dias, eu coloquei João e Maria aqui para não mostrar o nome dos noivos. Valor cobrado, R$17.900. O que a maioria dos donos de buffets fazem e é onde está o erro? Colocou aqui, ó, listou todos os custos, custo da festa. Ó. Que custos são esses aqui? Custo variável, que é um custo que só acontece no dia que tem a festa. Maminha... Isso aqui são despesas de uma festa real, tá, gente? Contrafilé, supermercado, garçom, cozinheira, churrasqueiro, pedágio que eu paguei para ir de uma cidade para outra, gás, aluguel de materiais, linguiça e frango, bebidas, combustível e frios. O que aconteceu aqui? Então, foi listado aqui todos os itens de despesa de custo variável. E isso é o que a maioria dos donos de buffets fazem. Então, você vê aqui, ó, R$17.900 cobrado, menos tudo que eu gastei, me deu um lucro aqui embaixo, ó, de R$8.671. Esse lucro é uma ilusão, porque o verdadeiro lucro vai estar a hora que eu abater o custo fixo que eu tenho no mês. Como é que eu faço isso? Aqui que está a grande jogada. Por exemplo, eu preciso ratear, ou seja, dividir esses R$7.550 pela quantidade de eventos que eu tenho naquele mês. Se dentro desse mês aqui que eu fiz essa festa do João e da Maria, eu só tive essa festa, então eu tenho que chegar aqui, ó, escrever aqui, ó, custo fixo. Qual é o valor lá? 7.550. E lançar aqui, ó, 7.550. Pronto, o meu lucro caiu para R$1.121. Porque nesse mês eu só fiz essa festa, cobrei 17.900, tive todas essas despesas de custo variáveis e também tem o custo fixo que eu tenho que descontar. Pronto, sobrou só, a minha despesa foi 16.778 e só sobrou R$1.121. Só que como é que funciona? A maioria dos buffets que estão em andamento não tem apenas uma festa por mês. Vamos colocar que a maioria tem 3, que fica o final de semana apenas sem festa. Então o que eu preciso fazer? No começo do mês eu já sei que eu tenho, para esse mês, eu tenho 3 festas no meu buffet. 3 festas programadas. Não importa a quantidade de pessoas que é em cada festa e não importa quanto você cobrou em cada festa. Você vai dividir isso aqui pela quantidade de festas. Então você vai pegar 7.550, você viu aí da sua agenda que você tem 3 festas para esse mês. E vai dividir por 3. Então, em cada festa, você vai lançar um custo fixo de R$2.516. Ou seja, você está rateando esse custo para as festas. Você está dividindo, porque a sua despesa aqui de custo fixo, ela é mensal. Então, dentro desse período de 30 dias, você vai gastar R$7.550. Só que dentro desse período de 30 dias, você tem 3 festas. Então, você vai fazer com que cada uma das festas pague um pouquinho desse custo fixo. Ou seja, R$7.550 dividido por 3 eventos. Vai dar um total de R$2.516,60. Aí você lança aqui, ó, custo fixo, R$2.516,60. Aí tudo bem, aí eu cobrei 17.900, tive uma despesa já considerando todo o custo variável e o custo fixo, uma despesa total de 11.745 com 20 centavos e tive um lucro de 6.154. Porque as outras 2 parcelas que vão compor o total de R$7.550, eu vou mensurar ela nas outras 2 festas que eu ainda tenho nesse mês, porque é um mês onde eu vou ter 3 eventos.
Ah, José Antônio, mas se eu tiver 4 eventos, você divide 7.550, você vai dividir por 4 eventos. Vai cair um total de 1.887 por evento. Aí a sua margem de lucro em cada festa vai aumentar. Então é assim que você deve proceder, que você deve fazer para mensurar de maneira correta todos os custos aí no seu buffet. E é esse o grande erro, a grande falha da maioria dos donos de buffets na hora de mensurar o lucro, porque a pessoa fala, nossa, eu tive tanto de lucro, mas eu não estou vendo dinheiro. Primeiro porque já começa lá no recebimento, quando você fecha o contrato, por exemplo, aqui eu peço 20% de entrada, por exemplo, 20% de entrada numa festa de 15 mil reais, já são aí 3 mil reais. Então já entrou ali 3 mil reais, eu já estou pagando as despesas aqui no meu buffet, as despesas de custo fixo. Depois, lá perto da festa, a noiva paga o restante, que são os 80%, e vamos supor que naquele mês eu só tenho 2 eventos. Esses eventos, ambos já pagaram 20% de entrada. Eu já usei nas despesas do meu buffet lá atrás, quando eles pagaram a entrada do contrato. Agora chegou o dia do contrato, chegou o mês do contrato, esses noivos vão acertar o restante que falta, só que neste mês, assim como nos meses anteriores, eu continuo tendo despesa de custo fixo. Então, quando esse dinheiro entra, você tem a ilusão de que deu uma grande margem de lucro, só que você não enxerga esse lucro na sua mão, se você não mensurar corretamente os seus custos fixos. Fazendo isso, você vai conseguir enxergar também se o seu buffet está dando lucro. Porque de repente você faz festa, até está mensurando o custo fixo e o custo variável, mas no final não sobra dinheiro. Aí você vai poder verificar que o seu buffet não está dando lucro e é hora de mexer no serviço, hora de mexer no preço. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto de precificação e como é que você vinha fazendo ou você faz no seu buffet a respeito desse assunto. Tchau, tchau.